Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão, neste capítulo vemos o início da segunda viagem missionária de Paulo, agora com Silas como companheiro de missão. O capítulo ele nos ensina sobre obediência ao Espírito Santo, coragem em situações difíceis e o poder de Deus para transformar vidas. Aqui, Deus ele mostra que a missão não depende de homens, mas da direção dele e da confiança total no seu agir. Então, fique comigo até o final e descubra como a fé em Jesus pode abrir portas impossíveis e libertar vidas, mesmo nas situações mais sombrias. Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim, as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então, atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali, fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois, Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim, ela nos convenceu a ficar na casa dela. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim,
Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante, o Espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí, uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então, puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esses homens. Então, o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-los. Podem ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas, como cidadãos romanos, e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público, e depois nos jogaram na cadeia. E agora querem nos mandar embora assim, em segredo? Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram lhes pedir desculpas. Então, os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali, encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atos, capítulo 16, versículos de 1 ao 5. Timóteo se junta à missão. Paulo
chega a Listra e Derbe. Encontra Timóteo, jovem discípulo de boa reputação, e o convida a acompanhá-lo. Timóteo é circuncidado por prudência pastoral e a comunidade fortalece a fé de todos. Deus, ele levanta colaboradores fiéis para a obra missionária. Também nos ensina a sermos prudentes e sábios ao lidar com diferentes culturas e crenças. Atos, capítulo 16, versículos do 6 ao 10. A direção do Espírito Santo. Enquanto viajavam, Paulo e sua equipe são impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Em seguida, Paulo tem uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda, e eles entendem: Deus está chamando-os para a Europa. A missão só se cumpre quando ouvimos a direção do Espírito Santo. Devemos ser sensíveis aos sinais e abertos à vontade de Deus. Atos, capítulo 16, versículos do 11 ao 15. A conversão de Lídia. Em Filipos, Paulo prega perto do rio. Lídia, vendedora de púrpura e temente a Deus, ouve a palavra, crê, é batizada com a sua família. Deus, ele pode abrir portas para a fé de forma inesperada. A fé de uma pessoa pode impactar toda uma família. Atos, capítulo 16, versículos do 16 ao 24. A libertação da escrava endemoniada e prisão. Uma jovem, possuída por espírito de adivinhação, seguia Paulo, mas ele a liberta em nome de Jesus. Seus donos, indignados, prendem Paulo e Silas injustamente. Fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil. Enfrentaremos oposição, mas quando obedecemos a Ele, vidas podem ser transformadas. Atos, capítulo 16, versículos do 25 ao 34. O milagre na prisão. À meia-noite, Paulo e Silas oram e cantam hinos. Um terremoto abre as portas da prisão e o carcereiro se converte com toda a sua família. A oração e o louvor, no meio das tribulações, liberam o poder de Deus. Ele pode transformar situações impossíveis e tocar corações. Atos, capítulo 16, versículos do 35 ao 40. A libertação e o testemunho. As autoridades, temendo represálias, pedem que Paulo e Silas saiam da prisão. Antes de ir, Paulo afirma sua inocência e fortalece a fé dos irmãos. Deus, ele honra a justiça e protege aqueles que o servem. Mesmo diante da injustiça, podemos permanecer firmes e testemunhar da fidelidade de Deus. Meu irmão e minha irmã, Atos 16 nos ensina que a missão ela é guiada pelo Espírito Santo e depende da nossa obediência. Deus, ele abre portas para aqueles que creem e buscam fazer a sua vontade. A oração e o louvor têm poder para libertar e transformar vidas. Mesmo nas tribulações, a fé em Deus permanece firme e produz frutos. E se essa palavra tocou o seu coração, inscreva-se agora mesmo aqui no canal, ative o sininho e siga comigo, capítulo por capítulo. E escreva aqui abaixo, nos comentários: Senhor, guia-me e fortalece a minha fé em Ti.
e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ver o poder de Deus em ação, mesmo nas dificuldades. Amém? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos no próximo vídeo.